Feira Nacional de Artesanato e Cultura. Promoção Sindeventos Ceará. Realização AIM. Agradecimento Enel. Patrocínio Banco do Nordeste. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Fecomércio, Sebrae. Apoio Cearte. Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Secretaria de Proteção Social. Apoio Institucional. Secretaria Especial da Cultura. Ministério da Cidadania. Uma oficina de artesanato com muita arte e criatividade para você acompanhar tudo daí de casa e fazer junto conosco. Olá, eu sou a Denise Figueiredo, instrutora do Senac Ceará. Estamos, moda e artesanato, juntas aqui na qualificação do patchwork. O que é o patchwork? Composição com retalhos. E aí a gente trouxe uma proposta para vocês de um patchwork moderno, que é o patchwork que a gente vai trabalhar com a sustentabilidade, com a economia circular, trabalhar o resíduo da indústria do jeans. Então, a nossa PL da Carol Pinheiro, ela nos fornece esse resíduo do jeans. São tecidos que vão para a lavanderia fazer as bandeiras de tinturaria. São as peças já prontas, que já foram usadas e que a gente vai fazer o upcycle, transformando esse resíduo que é matéria-prima para o nosso patchwork. Então, a nossa proposta aqui é o nosso painel decorativo. É um painel que você vai organizar o seu ateliê. Então, aqui você pode colocar no bolsinho a tesoura, você pode colocar as suas ferramentas e decorar o seu espaço de trabalho. Então, qual vai ser o material para a gente desenvolver essa técnica? O patchwork é uma técnica que a gente trabalha com retalhos, a gente pode trabalhar com costura em máquina, costuras à mão. Aqui vai o patchwork em tiras diagonais, montado com costuras à mão. E aqui a gente mostra para vocês o patchwork, que ele é todo feito em molduras coloridas, também feito o quilting, que é o acolchoamento da peça com pontos de bordado. E também, a gente também colocou nessa peça a nossa identidade cultural. É uma peça feita no Senac Aquiraz, desenvolvida pelas alunas do Senac Aquiraz. Então, a gente colocou a nossa identidade. A gente colocou aqui a nossa renda e ela também em forma de patchwork. E a nossa peça, vamos aprender a fazer esse painel decorativo? A gente não vai fazer com costura, a gente vai fazer com colagem. E aí, qual é o material que a gente vai trabalhar? As indústrias de jeans, elas nos fornecem uns catálogos. E nesses catálogos vem os retalhos já cortadinhos, que são o tipo de material que no desenvolvimento de produto a estilista vai trabalhar. Então, ela vai trabalhar com esses retalhos aqui nos catálogos que a gente tirou para fazer a colagem. E também com as bandeiras da lavanderia, que vão para a lavanderia. Então, a gente começa a trabalhar essa peça com, primeiro, a bandeira vermelha, que ela está aqui por baixo. Então, a gente colocou primeiro duas bandeiras, uma vermelha e uma amarela. Uma sobre outra, certo? Cortamos aproveitando o próprio recorte e a própria desfiado que a lavanderia vai nos fornecer nesse material que foi para lavagem. Então, o patchwork que a gente vai trabalhar, a gente começa com a parte central sendo colado os retalhos. Então, a gente começa escolhendo cores que tem contraste, por exemplo, com o fundo, com a base, e aí a gente vai com a cola, a gente vai colocando os retalhos. Então, vamos lá para a colagem do nosso patchwork, que não envolve costura, mas que o patchwork moderno eu posso fazer em uma peça que ela vai ficar decorando e que ela não vai ser preciso estar todo o tempo lavando. Então, a gente pode fazer com a colagem. E aí a gente vai montando
essa composição que a gente está trabalhando é chamada de composição crazy. No patchwork, tanto as composições de patchwork têm nomes, como elas têm significados, e elas contam a história de onde ela foi feita. Então, esse patchwork aqui, no caso, ele é um patchwork geométrico. Então, ele conta uma história de onde ele foi desenvolvido. O patchwork, ele é uma técnica desenvolvida na Inglaterra há muito tempo, mas ela trouxe para a nossa cultura com os fuxicos. Então, o fuxico, ele é o patchwork genuinamente brasileiro. Ele foi criado pelas escravas, pegavam os retalhos das roupas das sinhás e à noite iam fazer suas colchas de retalho. E quem nunca viu colchas de retalho nos nossos murais em pleno sertão? Então, as nossas vós já faziam, as nossas mães também, e isso é artesanato puro. E aí, essa composição que a gente está trabalhando, como ela não tem uma forma geométrica definida, a gente chama a composição crazy. E aí, ela é toda com colagem, e a gente complementa a nossa colagem formando uma brincadeira com as cores do tecido. No caso aqui, esse patchwork, ele está sendo desenvolvido com tecido 100% algodão, todo 100% algodão, porque você não pode misturar texturas e tecidos. Então, no caso aqui, a base é a sarja ou o brim na lavagem e 100% algodão. O jeans que vai estar em cima fazendo as molduras 100% algodão e os retalhos que nós estamos fazendo a composição colada 100% algodão. E aí a gente vai fazendo essa brincadeira, não é? Com os retalhos e formando a nossa composição patchwork. Vamos fechando, deixando esse amarelo que é a base, ele ficar totalmente escondido. E aí a gente vai escolhendo tecidos que não se encontrem as mesmas cores, não é? A gente vai... É um momento que você está na distração, um momento que você... É uma terapia, assim como todo o artesanato, né? Você vai se distrair, criar peças e nada melhor do que você criar com o resíduo, que é uma matéria-prima que a indústria vai te dar. Veja só, ele estava colado, não é? E aí essa parte que está colada aqui eu já não uso, mas essa parte aqui, que ela está toda bonitinha, eu posso usar no meu patchwork. E assim, é uma peça que depois que eu confecciono com resíduo da indústria, no caso aqui da PL, da Carol Pinheiro, a gente não gastou nada. E aí, quem não tem calças jeans, shorts, e você pode ir tirar o cós do short, o bolso do short, e aí você transformar numa peça original, utilitária, criativa, com artesanato, e você está trabalhando o patchwork geométrico, o patchwork crazy, numa técnica que a gente está propondo para vocês, que é a sustentabilidade e a economia circular no patchwork, trabalhando o resíduo da indústria do jeans. Então, aqui a gente vai fechando essa parte aqui. E finalizando com o bolsinho, que ele é, no caso, onde eu vou colocar, colocar as minhas coisas. Esse painel, ele serve muito bem também como jogo americano. Como você vai colocar o pratinho desse lado, o guardanapo aqui e os talheres aqui. E você ainda pode deixar todos organizados lá, decorando também a nossa tradição, né, de ter essas peças em patchwork, organizando. Eu lembro muito bem na minha infância, em que tinha os potezinhos de a gente beber água, e lá perto dos potes de beber água, isso lá em Brejo Santo, no Cariri, de onde eu vim. A gente tinha os potes e também tinha o paninho que organizava as nossas escovas de dente. Ficava pertinho do pote. Então, é uma tradição em nossas vidas do Nordeste, o patchwork.
do mundo e do Nordeste, o patchwork é a nossa cara. Patchwork, ele é uma técnica desenvolvida por mulheres. Então, elas tinham as reuniões de socialização quando seus maridos iam para as guerras, as cruzadas. Elas ficavam pensando muito em morte. Então, eles deixavam elas se reunir com as amigas, fazendo o artesanato, o patchwork. E elas saíam com seus filhos, e aí foi onde se originou o avental para ser utilizado como uma peça de costura. Porque elas saíam com tanta vontade de conversar com as amigas, de se socializarem, que elas não tiravam nenhum avental, que elas estavam trabalhando em casa. Então, elas iam de avental, pegavam seus filhos, e a gente vê na história do patchwork uma foto muito interessante, que é elas fazendo o patchwork e seus filhos sentados embaixo das colchas de patchwork que elas estão desenvolvendo. Então, é uma técnica de mulher para mulher, também para homem que goste da técnica e do artesanato, da nossa cultura e tradição. Patchwork faz parte. Agora a gente trabalhou o patchwork aqui na parte de dentro. O que é interessante observar é que essa basezinha aqui, amarela, a gente procura esconder o máximo, né? Para ficar todo retalhado. Então, ficou esse pedacinho faltando aqui, a gente vai lá procurar um retalho que não tenha a cor parecida do lado. Como ele vai ficar só aqui na ponta, a gente pode vir com esse daqui. Já estamos quase finalizando. Terminou aqui, colocaremos a moldura e as alcinhas e acabou a peça. Você pode tirar as sobras que vai ultrapassar a base, que é o tecido de base que você começou. Agora vamos para o bolso. O bolso você vai colar aqui. Eu vou cortar mais um pouquinho para ele ficar menor e mostrar bastante. Eu posso também, quando eu cortar aqui, eu passar uma lixa para desfiar e ele ficar todo desfiadinho. Lixa de madeira. Então, você já dá esse toquezinho artesanal, esse acabamento desfiado. Agora, vamos colar o bolso. Você pode cortar ele menor ou você pode seguir as próprias costuras que ele dá. E é interessante trabalhar com o jeans porque ele já tem as marcações, ele já é costurado, ele já vem com algumas costuras decorativas que eu posso aproveitar. Procura fazer esse recortezinho em torno, que ele fique bonitinho, né? Todo bem igualzinho. Agora vamos colar o bolso, que esse bolsinho aqui, ele é utilitário, que no jogo americano eu posso colocar o guardanapo nele. E agora vamos para as molduras. As molduras são os cós do short, e aí foram cós de 2 shorts. Então eu já coloquei aqui o botão encaixado já na casa da outra parte do cós. Fiz isso 2 vezes, tá bom? E aí agora quando eu for direcionar aqui no nosso pet, nós vamos colocar um para cá e o outro na diagonal. Então, a gente faz esse estudo de modo que ele fique
No caso, a logomarca ficou todas duas juntas para um lado, todas para um lado, o botão para o outro, e é um botão dourado, que ele já vem trabalhado, ele é bonito, então a gente aproveita ele. Agora vamos colar a moldura. Essa moldura, gente, todo o patchwork, ele tem a composição central e ele tem as molduras. O patchwork é uma arte. Ele tem a utilidade, mas a maior utilidade do patchwork é decorativa. Não é? Então, você vai ver patchwork em galerias de arte, você vai ver o patchwork na construção civil, na arquitetura, você vai ver ele nas peças que são as roupas da tua casa. E também o patchwork, ele vai também estar no vestuário. Aí agora vamos para colagem da moldura e finalização. Eu fiz um estudo de modo que eu vou querer aproveitar todo esse desfiadinho, ó, que tem aqui no tecido, ó. Então, como ele é reaproveitado, então ele é estudado, ele é observado onde é que eu posso aproveitar essa lavagem que vai para a lavanderia e volta, passou por um processo, teve um certo consumo de água para se fazer essa lavagem. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade com o meio ambiente e desenvolver produtos, primeiro, que sejam econômicos, que vai gerar uma economia que não vá gastar e acabar com o meio ambiente e uma forma sustentável. Circular por quê? Porque é uma peça que ela já nem eu estaria utilizando ou que seria um problema lá na minha produção, não é? Então, eu vou... Aqui na hora de colar, eu vou colocar ele de modo que ele vai me dar esses retalhozinhos aqui, ó, do lado. Então, coloquei aqui e já fiz a moldura desse lado aqui. Vou cortar isso aqui porque ele vai aparecer. E vamos para cola. Colocar a cola aqui e fixar essa moldura. Primeiro eu vou colocar logo na primeira base, já colei aqui. Na hora da colagem, cuidado para não franzir aqui a composição central. Pronto, já colei na primeira. Eu quero que esse botão fique bem aqui nessa lateral aqui, bem... Eu vou dar essa primeira colada aqui e depois eu dou uma reforçadinha na lateral. Nas bordas, para a cola ficar mais... A gente passa logo nessa parte de dentro, aqui, ó. E depois a gente vai para as bordas. Pronto. Agora, a gente vai... Essa parte de trás aqui, ela ainda não está totalmente colada na parte da frente. Eu primeiro colei nessa base amarela. Agora, é o forro para eu colocar as alças aqui. Então, a primeira composição, ela foi feita assim. Né? Ela foi colada ao centro, composição central, a moldura com os cóis. E aí, agora, nós vamos colar a parte de baixo, que é o forro. E a gente vai embutir aqui nesse forro as duas alcinhas, que elas ficarão pendurando a peça. Então, eu já cortei as duas iguais.
como ela já tem, a próprio jeans, ele já vem me indicando a altura que eu vou colar, que esses 2 passantes vai ficar bem aqui. Então, as 2 alças. Aí agora, como é que eu faço o acabamento? Volto de novo para cá, porque eu quero olhar, para ele não colocar ele de cabeça para baixo, e para eu fazer a medição aqui, elas ficarem na mesma distância da lateral. Então, você está vendo que a alça, da lateral até a alça, eu tenho minha mãozinha aqui, 5 dedos, né? E do outro lado também. Então, eu faço a mesma coisa. A partir daqui, eu vou colar essa alça bem aqui, entre a base, que é amarela, e entre a costura, a gente bota para o lado de fora. Umzinho aqui, marquei, coloquei um aqui, vim do outro lado, a partir daqui também, e vou as costuras para o lado de fora, vou colocar bem aqui dentro. Pronto. E aqui também ele já está me dizendo, ó, e aqui eu tenho que colocar de modo que isso aqui fique da mesma distância para não ficar uma alça maior e outra menor. Então, agora, vamos colar. A gente começa colando essa alça aqui, ó. Então, eu já colo ela aqui. É uma peça rápida. Como ela é toda feita de jeans, não se acaba nunca mais. E ela também é valorizada pelo fato de ser de jeans. Então, você está fazendo o meio ambiente viver muito mais. E você também está trabalhando a sustentabilidade na sua vida, porque você está gerando um produto que não precisou você comprar material. Então, o que é que você faz? Parcerias com as indústrias, com as PLs. Não é não, Carol? Estamos juntas, viu, Carol? Carol Pinheiro, ela é minha madrinha nesse sentido aqui, que ela me dá o jeans, ela me dá os retalhos, o saco de retalhos, e também peças prontas, os catálogos do desenvolvimento de produto da PL dela. Então, a gente de vez em quando faz uma limpezinha aí, né, da cola. Pronto, então já colamos em cima, aí agora vamos circular a colagem da peça. Essa parte aqui, ó, eu vou colocar a cola aqui, porque aqui tem como dimensionar onde é que eu estou colocando, para não sujar a base lá. Esse desfiadinho que tem em torno, a gente não corta, deixa desfiado. Evita de ter mão de obra de corte e já aproveita um processo que foi feito na lavanderia, né? Que inclusive foi pago para fazer esse processo de lavagem do jeans. A peça, depois dela pronta, quando você for dimensionar o preço, você vai visar quem é que vai usar essa peça e você vai dar um preço de acordo com quem vai usar, mas você vai dimensionar valores de tempo trabalhado, você vai dimensionar a cola que você usou, quer dizer, uma peça dessa eu vou trabalhar com a pistola, 2 bastões de cola. Eu não uso linha, eu não uso agulha, eu não uso máquina, eu só uso cola, a peça, o verso da peça, a peça frente. Exigiu de mim a valorização de um material que é resíduo de produção, exigiu de mim adaptar o patchwork tradicional à nossa realidade, que é a sustentabilidade, gerando um produto barato, que tenha a mão de obra rápida de se fazer, muito rápido. Então, façam parcerias com as indústrias, procurem as lavanderias, né, que para eles é um grande problema. Eu agradeço muito pela sua companhia nessa oficina de patchwork moderno. Muito obrigada, um abraço.